Geral, Mamute na área, pessoal, começando os jogos de sábado, né? A gente vai ter aí bastante jogo nessa grade de sábado e domingo, né? Principalmente final de semana. E a gente vai ter às 8h30 Liverpool e Forest. Bom, o Liverpool vem de empate aí contra o Newcastle. O Forest, por sua vez, perdeu em casa, né? Contra o Leeds aí. Bom, olhando em retrospecto dos últimos jogos, a gente tem aqui uma cotação de 1,45 para um back Liverpool, embora o Forest seja bastante reativo aqui, já tem deixado aí em últimos jogos o seu legado, né? Jogando propriamente aí, o Liverpool em 2025 perdeu por 3-0. É um jogo bastante interessante, a gente pode ter aquele jogo bastante frenético aqui e achar oportunidade para finalizações. Esse tipo de jogo é aquele cenário que a gente pode trabalhar principalmente em contexto geral, né, em finalizações, e ambos também em pré-live, aliás, em live, né? Evidentemente, dependendo do contexto do jogo, aqui a gente pode pegar também algumas finalizações para o live, né? Olhando em retrospecto do último jogo do Liverpool em 2025, a gente teve aqui, claro que foram 2 gols aqui, evidentemente o pico de elevação, pressão foi bastante intensa nesse HT, antes mesmo propriamente dos gols, e a gente teve aqui no primeiro tempo pelo menos 10 finalizações. Para esse jogo, eu acredito que vocês possam entrar pelo menos com 6 finalizações. Obviamente, aí vai que o Forest venha com a escalação muito mais fechadinha e essas finalizações acabem não saindo. Então, para vocês não correrem tão esse risco aí, 6 finalizações no primeiro tempo já está de bom tamanho. Agora, já para o contexto geral, a gente pode trabalhar numa média de 14 finalizações. Aqui a gente teve 21 finalizações, embora a gente teve um cenário de 2-0 logo no HT. Então, foi necessário o Liverpool se expor aqui para tentar reverter esse placar e assim vai gerando finalizações. Então, pico de elevação bastante intenso aqui para o Liverpool. Acredito que o Forest, por sua vez, vai ser bastante reativo, tentando pegar ali o erro do adversário. Vocês podem pegar essa cotação aí em chute ao alvo, pelo menos 3 a 4 chutes ao alvo para a equipe do Liverpool, já está de bom tamanho. Então a gente já resumiu aqui em 2 minutos o que a gente pode fazer sem enrolação, né? Evidentemente a casa está esperando aí uma tendência de 2 gols para esse jogo, embora, como já mencionei, é jogo 8,80, pode ser over, pode ser under. A gente tem que trabalhar de forma constante em apenas esse mercado, pelo menos é o mercado que eu trabalho, para a gente não ser surpreendido aí, beleza? Passando para o próximo jogo, a 1h30 aí a gente vai ter Borussia, né, quarto colocado, contra o Hamburgo, nono colocado. Aqui, Bundesliga, geralmente a gente tendencia a trabalhar em ambas as equipes, principalmente por ser um jogo muito mais cadenciado, né, muito mais rápido, a bola corre muito mais rápido aqui, uma tendência, o mercado está esperando pelo menos 3 gols, e a gente vai aqui analisar em último contexto dos últimos jogos. Se vocês analisarem aqui, é uma tendência pelo menos para 3 gols, né, aquele jogo que pode ser aberto no HT e evidentemente mudar o cenário, ter bastante finalização para ambas as equipes. Então, olhando aqui em o cenário do campeonato passado, a gente teve aqui, claro, o Hamburgo bastante reativo, geralmente em suas bolas paradas tem sido muito letal, né? A gente conhece como é que funciona o futebol alemão, principalmente de cabeça, né? Eles trabalham bastante a bola aérea, e isso geralmente evidencia em gol. Olhando o cenário de finalizações, a gente teve aqui 9 finalizações nesse HT para o Borussia. Eu não costumo trabalhar o Borussia no HT, eu gosto de trabalhar muito mais ele no cenário de over, na tendência, né, de longo prazo, olhando ali os 90 minutos, pelo menos de gatilho de pressão ali, um pouco muito mais constante, já que o Hamburgo é um time muito mais reativo. Se vocês analisarem aqui, a gente teve 2 gols do Hamburgo e apenas 4 finalização. Então a gente vai trabalhar, claro, evidentemente aí chute ao alvo para o Borussia, e com certeza, consequentemente, claro, se o Borussia abrir esse placar, a gente pega ali algumas finalizações em contexto do ao vivo. Para esse cenário de HT eu não vou trabalhar, acredito que a gente trabalhar finalizações em contexto geral é muito mais rentável, pelo menos aqui 14 a 15 finalizações, com tendência aí de pelo menos 5 chutes ao alvo. Aqui a gente teve um cenário muito mais agressivo pela necessidade, claro, do time estava atrás do placar. Então 5 chutes ao alvo já está de bom tamanho, beleza? Já para o Hamburgo aqui a gente vai trabalhar com o contexto do ao vivo, evidentemente, claro, se o próprio Borussia aí abrir o placar no HT. Se for surpreendido, como foi surpreendido nessa partida,
evidentemente a gente vai trabalhar pelo menos ali na casa de 10 a 12 finalizações se o Borussia sair atrás do placar, para a gente pegar pelo menos uma odd muito mais vantajosa para esse jogo, beleza? Passando para o próximo jogo, a gente vai ter aqui uma grade bastante extensa aí, né? Pelo menos acredito que a Juventus jogando contra o Parma às 13h45 da Série A italiana, é bastante intensa, né? Aquele jogo muito mais físico, mais pegado, e a gente vai olhar aqui o retrospecto entre eles, né? O campeonato começando agora, olhando aqui que a casa está esperando, né? Pelo menos, evidentemente, nos últimos confrontos, um jogo totalmente under aí. E se é under, geralmente a gente tem finalização pela necessidade de urgência para fazer o gol. E a gente teve aqui a Juventus jogando em 2026, né? O campeonato passado, ganhando fora de casa por 4-1. Geralmente jogando em casa é bastante agressiva. Esse tipo de jogo é o jogo que a gente pode pegar pelo menos finalizações, olhando o gatilho de pressão aí para a equipe da Juventus no HT. Então, olhando aqui o cenário de finalizações, uma tendência aí, pelo menos, entrando ali numa média muito mais segura, 8 finalizações já está de bom tamanho para a equipe da Juventus. Em contexto geral, pelo menos 16 finalizações, se esse gol não sair. Mesmo que o gol saia aqui, a Juventus tendencia a trabalhar muito agressiva após o gol. O Parma vai ter que se expor e a gente vai trabalhar os contra-ataques também, propriamente do Parma, né? Então a gente pode pegar aqui 16 finalizações da Juventus, pelo menos 4 chutes ao alvo. Evidentemente, aí, se esse gol sair, a gente sabe que mesmo que tenham finalizações, alguma finalização vai no alvo. Para o Parma, a gente pode trabalhar na média de 7 finalizações, embora acredito que é muito mais vantajoso você trabalhar apenas a equipe da Juventus. Se vocês olharem aqui o contexto de gatilho de pressão, muito alto, né? E a tendência de a gente ter aqui um gol cedo pode acalhar essas finalizações. Então é muito mais vantajoso trabalhar em contexto geral nos 90 minutos, embora o HT também está bastante interessante, tá certo? Passando para o Brasileirão, né? Esse jogo de sábado, às 18h30, a gente vai ter Atlético Mineiro e Vitória, né? O Atlético Mineiro, por sua vez, vem de empate aí contra o Cruzeiro, jogando fora de casa na Copa do Brasil. Vitória também vem de derrota, né, propriamente da Copa do Brasil contra o Bahia. Acredito que a pressão aqui está sendo mais do Vitória. Embora o Atlético Mineiro, quando joga em casa, uma tendência de ser under goals, né? Aqui é um jogo para cartão, tem que ter um pouco de cuidado. Olhando em retrospecto de 2025, a gente teve aqui um cenário de 2-2, aquele jogo 8-80, mas olhando o nosso mercado de finalizações, gatilho de pressão inicial a gente teve aqui aos 15 minutos, não teve nenhum gol no HT, embora a necessidade ali do Vitória ter feito esse gol no início do segundo tempo, gerou bastante finalização para o segundo tempo aqui para o Atlético Mineiro. Então, é um cenário para a gente ter um pouco de cautela, embora a gente teve aqui 35 finalizações, acredito muito exorbe, né, para um contexto do jogo normal, a gente vai trabalhar na casa de 14 finalizações, principalmente. O Campeonato Brasileiro tendencia a ter bastante cartão, e evidentemente se esse gol sair muito cedo aí, costuma ser um pouco mais trancado. Então tem que ter um pouco de cautela, 14 finalizações e pelo menos 6 a 7 finalizações para o Atlético Mineiro jogando no segundo tempo aí. Vocês podem fazer, se vocês trabalharem na casa 365, geralmente tem essa opção. Para chute ao alvo, a tendência é de 3 a 4 chute ao alvo, seria bastante interessante nesse contexto. Se vocês quiserem implementar um cartão para o Vitória ou até mesmo para o Atlético Mineiro, não tá ruim, eles são bastante faltosos aí, principalmente em últimos confrontos, né? Então a gente pode trabalhar nesse cenário aí, tá certo? Já para o Vitória, acredito que vocês possam trabalhar apenas no ao vivo, principalmente se o Atlético Mineiro sair na frente aí, vocês trabalharem pelo menos essa tendência de finalizações para o Vitória apenas no ao vivo, pela necessidade. Aqui a gente teve 9 finalizações, embora acreditando que se o Atlético abrir o placar, vocês podem cadenciar 7 finalizações aí para a equipe do Vitória, beleza? Então é isso, pessoal, bastante jogos aí, tem que ter um pouco de cautela. Teremos jogos às 9h20 também, Vasco e Cruzeiro, jogo pro ao vivo, São Paulo e Bragantino também, jogo pro ao vivo. Então temos que ter um pouco de cuidado nessas entradas pré-live, principalmente para jogos parelho, tá bom? Então não esquece aí de deixar seu like para a gente dar continuidade no projeto.